Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que sempre tem nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, aí no seu local de trabalho com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por esse dia abençoado e pela noite, que está se findando. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Vem estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã ou às 19h30, na nossa igreja, ali na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre, amém? Nós estaremos ali amanhã completando o terceiro elo da poderosa campanha Superando Desafios com Deus. E eu quero convidar você a estar conosco amanhã, às 9 da manhã ou às 19h30, amém? E no bairro Bandeirantes também, nós temos ali a congregação da Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, situado na rua Sabino Francisco de Barros, número 1122, e a congregação no bairro Bandeirantes está ali sob a direção do nosso irmão diácono Alão Ilha e da sua esposa Cátia Regina, amém? Quero convidar você a estar conosco amanhã. Amanhã, sexta-feira, é culto de cura e libertação. Deus tem um grande milagre para realizar em nossas vidas. Amados, eu quero deixar uma palavra reflexiva nessa noite para nossa breve meditação. E uma palavra que se encontra registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 18, que fala sobre a morte de Eli e da mulher de Finéias. Nós vamos falar desta palavra e o texto sugerido está escrito: a morte de Eli e da mulher de Finéias. Mas eu quero ministrar esse texto sobre o tema. Quando foi? O que morreu na sua vida que fez a glória do Senhor se esvairir? O que morreu, que saiu da sua vida, que fez a glória de Deus também sair de você? Então nós vamos à santa e bendita palavra de Deus em 1 Samuel 4, versículo de número 18, diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais de Israel: a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E você que me ouve, diga: misericórdia. Amados, falar da família de Eli, uma família sacerdotal, uma família que foi um homem que foi levantado da descendência de Arão para poder exercer o sacerdócio levítico. Mas esse homem, ao passar dos anos, esse homem vai caindo no comodismo. E esse homem, logo depois, quando ele já está se sentindo cansado, quase já aproximando os 40 anos de ministério, Eli, o que ele faz? Ele consagra seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas os 2 filhos de Eli não tinham a personalidade que Eli teve. E eles então levaram à idolatria, à apostasia, à irreverência, à falta
de respeito para dentro do templo, no santuário, no meio do povo. E o povo então ficou extremamente desordenado. Esses homens não respeitavam a Deus, mas a Bíblia fala para nós no capítulo de número 2, no versículo de número 34, que um profeta, ao visitar Eli, ele disse: e isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Passaram-se o tempo, no capítulo 4, os filisteus levantam uma guerra contra Israel. Israel, na primeira investida contra os filisteus, cai no campo de batalha uns 4.000 homens. Depois, Ofni e Finéias, os anciãos, tiveram uma ideia: vamos pegar a arca da aliança, a arca do concerto que representa a presença de Deus, e vamos trazê-la para o campo de batalha, porque eles acharam que a presença da arca iria livrá-los daquela derrota. Mas a arca da aliança estava lá, mas Deus não se manifestou por causa do pecado. Então, no campo de batalha, os filisteus, encorajados por uma vontade de vencer a batalha e não ser escravizados por eles, o capitão dos filisteus diz: homens, guerreiros, soldados, sede homens e pelejai, para que nós não venhamos servir aos hebreus como eles já nos serviram antes. Eles sabiam o peso de um cativeiro, o peso de uma derrota, o peso de cair na mão do adversário. Então a Bíblia diz que eles se esforçaram, os filisteus se esforçaram, e naquele dia caiu 30.000 homens de pé de Israel. A derrota foi tão grande para os filisteus que morreram 34.000 soldados na batalha. Só que Ofni e Finéias estavam no campo de batalha, e eles também morreram no campo de batalha, porque eles guardavam a arca da aliança, e os filisteus capturaram a arca. Eli está com seus 90 anos de idade. Quando a Bíblia diz que os olhos de Eli estavam se escurecendo, não é porque ele estava ficando cego, não conseguia ver distintamente as coisas materiais, mas é porque Eli perdeu a visão espiritual, literalmente. Lembra quando pegaram Sansão e amarraram Sansão? O que eles fizeram com ele? Raparam sua cabeça e furaram os olhos. Furar os olhos de Sansão denotava-se cegueira espiritual. Os filisteus naquela época não sabiam disso, mas Sansão sabia que perder a visão do jeito que ele perdeu era uma clareza, ficava bem claro que ele havia perdido a visão, o foco o motivo do qual Deus o colocou no cenário da terra. Meus amados, quando nós olhamos a história, a Bíblia diz que o mensageiro agora chega e fala para Eli: Eli, a arca da aliança foi capturada, foi levada presa pelos filisteus. Eli, que estava obeso, Eli, que vivia sentado numa cadeira, porque ele já não aguentava andar de tão gordo que ele era. A vida de Eli era comer, beber e dormir. Pouquíssimas orações, não tinha mais visão profética. E agora Eli, meus amados, ele cai da cadeira, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Diante do choque que ele levou, saber que a presença de Deus, que a arca de Deus, ela foi levada, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha. Quando a mulher de Finéias ficou sabendo que a arca do Senhor foi levada presa, ficou sabendo que o seu sogro morreu com a notícia, e que o seu marido havia sido assassinado, morto na batalha, essa mulher que está em trabalho de parto, que está grávida, quase nos dias de ganhar, ela entra em trabalho de parto diante daquele choque. E ao passo que ela vai dando à luz a um garoto, ela vai perdendo a sua vida.
Mas a preocupação dela e acabou. Quando falaram, não temas, era para aquela mulher olhar e falar, graças ao Deus de Israel, que eu estou tendo um filho. Meu marido morreu, meu cunhado morreu, o meu sogro morreu, mas o meu filho dará continuidade ao sacerdócio levítico. Mas ela sabia muito bem que o marido não andava do jeito que Deus queria, que o sogro estava praticamente desviado dentro da congregação, no templo do Senhor, não tinha mais autoridade, não tinha mais relacionamento com Deus, e ao passo que aquele garoto vai nascendo, ela não tem sonhos, expectativa por causa dele, mas ela coloca o nome nele de Icabô, porque ela disse, foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor é levada presa. Foi-se a glória de Deus. A arca do Senhor foi capturada. Amados, por que eu perguntei para você? O que morreu na sua vida, que fez a glória de Deus sair da sua vida? O que saiu da sua história? O que foi apagado da sua história para que você simplesmente viesse perder a satisfação, a alegria, a paz de espírito? O que é que foi tirado de você um dia que fez com que a glória de Deus se afastasse da sua vida? Quando nós pegamos o livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, a carta escrita à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor lá, ela diz para nós, a palavra de Deus lá em Apocalipse 2, 5, ela diz para nós assim muito claramente, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. A igreja de Éfeso foi uma igreja que andou muito bem nos caminhos do Senhor, fazendo bem, mas chegou um tempo eles deixaram o primeiro amor e começaram a cometer erros, caíram no desânimo, caíram no estigmatismo. Então você imagina que o apóstolo João, ele adverte a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Amados, quantas pessoas começou tão bem na obra de Deus, era uma satisfação, essa glória que foi embora de Israel, era a alegria de se servir ao Senhor, era a presença de Deus que foi tirada de dentro de Israel, porque levaram os filisteus, capturaram a arca. Quantas pessoas hoje estão vivendo no piloto automático? Quantas pessoas estão vivendo hoje sem a graça de Deus? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas, amados, é como se fosse retirado o castiçal. Tem muita gente que está dizendo, eu sou crente, eu pertenço à igreja tal, eu sou da igreja tal, mas esta pessoa não tem mais o brilho. Esta pessoa não consegue mais ser luz nas trevas, não consegue mais ser luz desse mundo, não consegue mais ser o sal dessa terra, o equilíbrio dessa terra. Quantas pessoas estão vivendo na casa de Deus, na presença de Deus, mas sem reverência, sem responsabilidade? Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas não fazem mais menção da palavra? Não tem mais respeito pelo santuário, não tem mais vida, a chama se apagou há muito tempo. Pessoas geladas, pessoas inconstantes, pessoas que tanto faz se estiver na casa do pai ou não. Parece agora um lugar comum, parece agora uma vida comum, porque por algum motivo na vida a glória saiu dessa pessoa. Quantas pessoas que porque um casamento acabou, a vida cristã dela também acabou. Quantas pessoas perdeu o emprego que era tão bom financeiramente, dava para ela uma regalia na vida, e esta pessoa acabou perdendo a glória e a graça.
Quantas pessoas teve a sua vida financeira mudada, não apenas por causa dessa pandemia, mas por causa de tantas coisas antes dessa pandemia chegar no Brasil, atingir o mundo inteiro como atingiu. Muitas pessoas já estavam sofrendo mudanças em muitas partes do mundo por causa dos problemas financeiros, por causa das crises financeiras mundial, que atinge principalmente os países mais pobres. Mas quantas pessoas um dia viveu uma vida de status lá em cima, uma vida onde ele refletia pelo sorriso, pelas coisas que ele expunha para as pessoas, para as coisas que ele demonstrava ter, conquistar, que conquistou com Deus. E essa pessoa vivia momentos de glória, momentos de exibir teu carro, momentos de estar nas festas, momento de estar, amado irmão, ali no meio de tantas coisas que lhe dava prazer, e de repente essa pessoa perdeu algo na vida e a fé dessa pessoa mudou. O relacionamento dessa pessoa com Deus mudou. A alegria do coração dessa pessoa com Deus mudou. Quantas pessoas, amados, infelizmente, estão olhando para si hoje e estão perguntando: o que aconteceu comigo? Por que é que eu estou desse jeito? Por que é que a minha vida não muda? Por que é que a minha história está assim, tão ruim, parecendo um filme de terror? Porque às vezes algo aconteceu que fez com que você desanimasse, que fez com que você mudasse o seu jeito de adorar e servir o Senhor. Amados, os dois filhos de Eli brincaram tanto com Deus, tanto com a palavra de Deus, brincaram tanto com as coisas que estavam acontecendo, com a responsabilidade que estava nas mãos dele, que eles acabaram perdendo a proteção divina. Os filisteus, quando viram Israel gritar, ouviram Israel gritar, pela presença da arca, eles ficaram atemorizados. Se não fosse a inspiração, o otimismo daquele capitão dos filisteus, que deu para eles uma palavra de ordem, amado irmão, eles teriam sido vencidos. Mas eles temeram mais a presença da arca do que Israel, porque a arca, ela se transformou numa coisa comum para o povo de Israel. Para aqueles sacerdotes daquela época, eles não tinham mais temor. Eles roubavam as ofertas, eles se prostituíam dentro do templo, era uma coisa fora do comum. Tudo que era coisa ruim estava acontecendo ali dentro daquele local, e a presença de Deus não estava mais no meio deles. Então, meus amados, quando eles acharam que aquele baú ia provocar derrota, ia levá-los à vitória contra os filisteus, eles foram derrotados e a arca de Deus ainda foi capturada pelos filisteus. Uma grande vergonha. E a mulher de Finéias, ela não fez menção nem do filho que ela estava ganhando, porque ela sabia muito bem que pelo andar da carruagem na família sacerdotal, aquele filho ia ser motivo de vergonha. Por isso ela coloca o seu nome de Icabô, foi-se a glória de Israel. A pergunta que eu quero fazer para você: você vai na igreja, você bate palmas, você canta, você até dá dízimo e dá oferta, mas no fundo, como é que estão as demais coisas na tua vida, dentro do teu coração? Como é que você tem se comportado? O que é que você tem apresentado para as pessoas que te conhecem? Como é que você tem se relacionado com a sua família, com seus amigos, no seu local de trabalho? O que é que você tem feito da sua vida? Meus queridos, preste bem atenção numa coisa. A Bíblia diz que o nome que essa mulher colocou do seu filho, imagina quando esse menino chegava perto de todo mundo, e as pessoas falavam: oh, foi-se a glória de Israel, oh, vergonha de Israel, ou apostasia de Israel. Para que você vive? Você deveria ter morrido com a sua mãe, porque você é o que ficou das coisas ruins de seu pai, de seu avô. Amados, imagina o que esse rapaz, que esse menino carregou pela vida. E mais do que tudo,
Nós devemos prestar muita atenção, porque há coisas que acontecem na nossa vida que são como pedras no nosso caminho, que nos fazem tropeçar. E se a gente não tomar cuidado, onde caímos? Por que caímos? Por que é que as coisas mudou na nossa vida? Ou por que que nada está acontecendo na nossa vida? Nós devemos, amados, de parar e pensar um pouco. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, para minha vida está sendo uma vida sem inspiração para as demais pessoas. Talvez nessa noite, Deus vai abrir um leque na sua vida e você vai poder olhar para você mesmo, cá para nós. Eu quero dizer para você, quando você olhar para a sua rede social, quando você olhar para as coisas que estão secretamente guardadas, e poucas pessoas têm acesso, só um grupo que você reservou, quando você olhar para os seus WhatsApps, quando você olhar para todos os aplicativos que você tem, dá uma olhada como é que está a sua vida. Agora eu quero te contar um testemunho. Trabalhava numa fábrica, 2 jovens numa mesa, um homem e um rapaz. O homem, ele era um servo, ele era batizado numa igreja, e ele trabalhava numa mesa separando peças. E esse homem, ele contava piadas imorais, só que aquele rapaz não sabia que ele era crente. E aquilo foi passando anos e anos, 5 anos trabalhando ali junto. Um dia aquele rapaz que era de uma outra religião, que não servia Jesus numa igreja, nunca havia posto o pé numa igreja evangélica, ele vai num culto num sábado. Só que lá no sábado ele entrega a vida para Jesus. Ele batiza logo no domingo. E na segunda-feira ele está cheio de Deus. E ele chega naquela mesa cantando, sabe, uns hinos, o hino que ele aprendeu, estava assim meio torto ainda, faltando pedaço. E aquele homem na mesa está olhando para ele e fala: você está alegrinho, hein? Você está diferente hoje, não sei o que aconteceu com você. Aí ele falou: ah, meu amigo, eu quero te apresentar, eu quero dividir com você uma coisa que eu ganhei esse final de semana. E aquele colega ansioso falou: fala o que é. Eu já estou ficando meio ansioso com esse negócio. O que você quer falar para mim? Rapaz, eu preciso de apresentar Jesus para você. Porque eu fui num culto esse final de semana. Eu entreguei a minha vida para Deus. Eu batizei ontem, domingo, e eu quero apresentar esse Jesus para você. Mas aquele homem falou: ah, eu sou batizado há mais de 10 anos. Ele falou: como que você é batizado há mais de 10 anos? Você nunca falou de Jesus para mim. Você nunca cantou um louvor aqui nessa mesa. Você nunca fez uma oração para a gente começar a trabalhar. Você nunca falou de Cristo para mim. E eu vazio, sofrendo, te ouvindo contar suas piadas, as suas brincadeiras sem graça. Amados, aquele homem tinha mais de 10 anos que estava numa igreja, mas não tinha a graça de Deus. Quando você tem a graça de Deus, você divide com as pessoas. Quando você tem a graça de Deus, você fala do amor de Cristo. Quando você tem a graça de Deus, quando você tem a glória de Deus na tua vida, mesmo sem pregar, você prega de boca fechada. Porque tudo em você é diferente. Tudo com você é diferente. E eu glorifico muito a Deus quando eu vejo uma pessoa que a glória de Deus não foi embora da vida dele. Não foi embora porque essa pessoa perdeu o namorado, não foi embora porque foi traído, não foi embora porque perdeu o emprego, não foi embora porque o diabo apresentou um banquete, não foi embora porque essa pessoa se vendeu. A glória continua ali na vida da pessoa. Por isso eu quero falar algo para você hoje. A sua vida, o seu testemunho de vida, ele tem impactado vidas. Ele tem influenciado pessoas a servir a Cristo, ou simplesmente, amado irmão,
A sua vida com Deus não influencia ninguém, mas tem despovoado, tem colocado um portão imenso na porta da igreja para não deixar essa pessoa entrar. Por causa das suas atitudes, por causa das suas manias. Amado, presta bem atenção nessa noite, quero te fazer uma pergunta. Gostaria que você que está comigo, você que vai compartilhar, eu quero convidar você, compartilhe essa palavra e inscreva em nosso canal, que você possa divulgar essa mensagem junto comigo, porque ela vai levantar pessoas que estão caídas. Eu quero só perguntar para você uma coisa: quando foi que a glória de Deus saiu de você? Quando foi que a glória de Deus se afastou de você? O que aconteceu para que a glória do Senhor saísse da tua vida? Se a glória de Deus saiu, vamos orar essa noite para ela voltar. Vamos orar essa noite para Deus restaurar a presença dele na sua vida. Mas se a presença de Deus está em você, quero dizer para você, compartilhe isso. Divulgue isso. Faça com que as pessoas sintam a presença de Deus através da sua vida. E você pode ter certeza que vai ser uma bênção muito grande. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, seja um canal de bênção. Amados, algum tempo atrás, uma senhora veio falar comigo porque ela tem um restaurante. Ela disse para mim: olha, pastor, eu tenho muito medo, porque entra tanta gente de tanta religião e eu não coloco música evangélica lá, sabe? Porque, infelizmente, tem gente que não gosta. E eu perguntei para aquela irmã: a senhora está disposta a perder um cliente ou a perder a salvação? O que a senhora gostaria de perder, um cliente ou a salvação? E aquela mulher, olhando para mim, ela disse: não, pastor, não quero perder minha salvação. Falei: então não troque ela pela venda de uma Marmitex. Seja constante, seja coerente, seja fiel a Cristo. Perca um cliente, mas não perca a tua salvação. Não perca teu relacionamento com Deus por causa de migalhas. Por causa de migalhas, você é herdeiro do reino. Meus queridos, nessa noite, eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos o primeiro culto na nossa igreja. E às 19h30, quero convidar você. Eu quero também mandar um abraço agora para minha irmã Eliette, né? Que está aí online. Que Deus abençoe muito. De uma forma muito especial, Eliette. Todos os meus irmãos. Ricardo Alexandre, que está no Rio de Janeiro. A todos da minha família na cidade de Cataguases. Que Deus abençoe muito. Meu filho Jefferson, que está em Teresópolis. Meu filho Diego, que está em Cataguases. Né, para os meus netos, né? Meus netos, o Enzo, Gabriel, o Arthur. E para minhas duas netas do coração, né? A Lavínia que não perde uma transmissão, né? É a primeira ali a entrar, marcando durinho, né? Lavínia tem 5 anos. Eu falei que ela tinha 6 hoje, já brigou comigo. Ela tem 5 anos, vai fazer 6 ainda, né? Mas é ali, ó. Como se diz, né? Ela me acompanha em todas as transmissões. É uma coisa fora de sério. Que Deus abençoe muito, Lavínia, você, a sua mãe, a Juliane, né? O Max, seu pai, a sua avó, a Conceição. Que Deus honra muito em nome de Jesus. Um grande abraço, tá? Sei que você tá ligadinho aí do lado de fora aí, acompanhando o vovô. Que Deus abençoe você. Quero fazer uma breve oração com você e te convidar. Vem estar conosco amanhã, ou às 9 da manhã, ou às 19h30, na rua Vitar Maria de Oliveira, 310, bairro Progresso. Ali você vai encontrar a sede da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. É momento de oração, quero fazer uma oração com você e pedir a Deus que Deus venha abençoar muito a sua noite e que Deus fale muito com você durante a noite, que a paz do Senhor esteja aí sempre no seu coração. Vamos conversar com Deus nesse momento. Eu peço a Deus que Deus te alcance. Senhor meu Deus, soberano Pai, nesta noite eu venho entregar em tuas mãos a vida do Geraldo Magela, da Leonídia, sua esposa, que são proprietários do imóvel, aonde está localizado, Deus, a nossa igreja no bairro Progresso. Eu peço pela saúde do Geraldo Magela, pela prosperidade, que o Senhor guarde ele, meu Pai, nesse trânsito,
que trabalha com aplicativo de Uber. Que o Senhor venha tomar a família em tuas mãos e abençoá-los. Eu venho também entregar, Senhor, a vida, meu pai, da Eliette, de todos os meus irmãos, da minha mãe da cidade de Cataguases. O Senhor abençoa toda a família, em nome de Jesus. Eu peço, meu pai, que o Senhor venha honrar, Senhor, de uma forma especial a nossa irmã Rosiane, meu pai, o Heleno, seu esposo. Toma, meu Deus, em tuas mãos a vida, Senhor, do evangelista Clésio, da Jonara. Abençoa poderosamente a vida, meu pai, do Renato Fortes, da Ana Paula, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero, Deus, apresentar o Senhor, todos aqueles, o Augusto César, o poeta, a Gislaine, sua esposa, a Kelfane, sua filha, o Caio Giovanni, o Carlos Giovanni. Só abençoa todos, ó Deus. Eu oro, Senhor, pedindo nessa noite, só venha, Senhor, tomar em tuas mãos os nossos caminhos, meu Pai. Que o Senhor nos leva a reconhecer, meu Pai, onde nós caímos, onde, meu Pai, nós falhamos ou estamos falhando, e que haja um conserto, porque, meu Deus, não tem vida cristã se não tiver a tua presença, não tem vida cristã se não tiver comunhão contigo. Por isto, nesta noite, eu apresento a ti, meu Deus, todas as pessoas no Brasil, meu Pai, nos 4 cantos dessa terra, onde, meu Deus eterno, alguém sofrendo, afastado da tua casa, alguém, meu Pai, onde o evangelho ainda não chegou, que o Senhor alcance, meu Pai eterno, aquelas ilhas, aqueles povoados, meu Pai, ó Deus, as localidades ribeirinhas que sejam alcançadas pelo teu poder, pela tua palavra. Nesta noite, meu Deus, dai uma noite tranquila para teus filhos, que sejam todos tocados pela presença do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. E só você que crê em milagres, só você que crê no poder de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Filhos eternos, o pastor Isaías vai ficando por aqui. E amanhã, em nome de Jesus, né, eu chego muito cedo na igreja, mas quando Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma palavra abençoada. Que Deus toca muito na vida de todos, que Deus te honre e te dê uma noite muito abençoada na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, em nome de Jesus.